a encerrar a greve. Inclusive, a gente tem imagens desse momento que ele sai da Câmara dos Deputados, aí junto da esposa da deputada Sâmia Bonfim e da deputada Luísa Erundina. Conta essa história pra gente. Aline Ribeiro. Ele, inclusive, para decidir o fim da greve de fome, ele fez isso de forma democrática. Ele acatou a decisão de uma plenária que ele organizou com os apoiadores dele para decidir se continuava ou se finalizava. Após um recuo, né, um comunicado de Hugo Mota, o presidente da Câmara, de que garantindo que apenas o processo de cassação acontecerá pelo menos 60 dias após a deliberação da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, ele vai ter 60 dias para a sua defesa. Então, vai ficar mesmo para o segundo semestre. Ele já vinha se manifestando, além de com relação à sua cassação, mas também com relação a outros processos que tramitavam, como o do Brasão e outros processos que estão aí parados enquanto o dele estava acontecendo de forma célere. O deputado fala, Aline? Temos a fala dele, inclusive, Ananias, na fala dele você vê o quanto ele está fraco, o quanto ele fala pausadamente. Vamos ver um pouquinho das declarações de Glauber Braga. Eu estou, nesse momento, suspendendo a greve de fome que a gente anunciou há 9 dias. Vem depois de um compromisso que foi assumido pelo presidente da Câmara, depois de uma articulação que envolveu diversos parlamentares, dá a sinalização e faz uma publicação, na prática, suspendendo a deliberação do Conselho de Ética, no plenário, nesse semestre. Então, que compromisso foi esse, citado aí pelo deputado Glauber Braga, foi tomado pelo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota? Põe então o print. O deputado presidente da Câmara foi às redes sociais para afirmar o seguinte. Põe aí na tela. Hugo Mota, em diálogo com a deputada Sâmia Bonfim e o líder do PT, Lindbergh Farias, avançamos para o fim da greve de fome do deputado Glauber Braga. Garanto que, após a deliberação da CCJ, qualquer que seja ela, não submeteremos o caso do deputado ao plenário da Câmara antes de 60 dias, para que ele possa exercer a sua defesa, a defesa do seu mandato parlamentar. Após este período, as deputadas e os deputados poderão, soberanamente, decidir sobre o processo. Deu 60 dias para ele buscar viabilizar a manutenção do seu mandato. Vai conseguir? Ananias, há um movimento, até mesmo por parte de parlamentares da direita, contrário à cassação do Glauber Braga, até mesmo porque há casos ali em que deputados bolsonaristas também são impactados, mas a régua é diferente. A gente sabe e se especula muito de que esse processo do Glauber se deu com celeridade por conta do conflito que ele teve com o Arthur Lira. Então, esse acordo já é, por si só, uma vitória, tendo em vista que ele seria, sim, cassado com celeridade e até mesmo num prazo ali inferior ao deputado Brasão, que é acusado de ser o mandante da morte da vereadora Marielle Franco e que até agora, meses depois, o processo segue engavetado, sem uma análise no plenário. Então, não era realmente justo. Ele não fez correto ao expulsar aos chutes o militante do MBL, mas quando se compara ali com outras situações na Casa Legislativa, é realmente um caso escandaloso. Põe aí as imagens para a gente ter uma noção mais clara do que o deputado está sendo acusado, de, como disse o Franz, expulsar da Câmara dos Deputados, aos empurrões e aos chutes, um militante do MBL. Essa é a imagem. É por isso que o deputado
está respondendo esse processo, está na iminência de ser cassado, de perder o mandato. Certo não está. Ele está errado. Não poderia ter agido dessa forma. Mas nunca um parlamentar, um deputado federal, foi cassado por conta de agressão. Foi cassado por conta de situações como essa. Seria inédito na Câmara. Seria a primeira vez que um parlamentar perderia o mandato para o qual foi eleito. O homem foi eleito, teve os votos, perderia isso por conta de uma agressão desse tipo. A sanção deve acontecer, é inevitável que aconteça, porque o ato não é correto, mas perder o mandato é o ponto, e aí o Franz traz. O ponto é Arthur Lira, ele ainda manda assim na Câmara, tem essa força, esse poder dentro da Câmara. Hoje a gente está vendo uma posição do atual presidente Hugo Mota dizendo, não, quem está aqui agora no comando mas sou talvez eu. Também, é por aí? Também pela comoção que se tornou esse ato do Glauber Braga. Né? Ele recebeu apoio público de muitas autoridades, de muitas figuras nacionais, até artistas também, políticos foram lá visitá-lo, a ministra Aniele Franco, né, a ministra dos Direitos Humanos. Então, agora sim, se essa moda pega também de fazer greve de fome a qualquer contrariedade, fica um pouco complicado. Mas ele conseguiu o seu intento de, pelo menos, conseguir um prazo para poder fazer a sua defesa. E, Ananias, eu estava falando com o Franci que esse episódio, ele aconteceu no dia 16 de abril do ano passado, então faz exatamente um ano. Ontem completou um ano desse episódio envolvendo o Glauber Braga. Sim. Agora, a morte da Marielle, há quanto tempo se espera uma resposta? E está aí parado, ninguém fala nada. Eu acho que essa decisão aí deve ter tido também alguma influência do Executivo, até porque ele recebeu a visita de vários ministros. E você está falando do ineditismo, né? Eu acho que esse ineditismo é que vai livrar ele, porque os deputados, inclusive como o Franz falou, da oposição ali, do PL, eles vão ter essa possível cassação como um termômetro para os próximos casos. Então, eu acho que ele vai se livrar dessa